Boa noite, amantes do board game. Se você achou que não teria segunda parte desse vídeo, achou errado, otário. E aí, galera, você está na Sociedade do Board Game? Meu nome é Guilherme Oliveira e se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem nossas redes sociais, vai lá também, curta o nosso Facebook, siga a gente no Instagram, que você vai ajudar bastante esse canal aí nessa nossa caminhada. E se você está atrás daquele jogo de tabuleiro, então você sabe onde procurar, é na cavernajogos.com.br. O melhor atendimento do Brasil é com o Bruno, preço diferenciado, tem frete grátis dependendo do valor da sua compra e da sua região, pode parcelar, pode receber desconto à vista. O melhor atendimento é com o Bruno, onde a sua diversão é levada a sério, galera. Na cavernajogos.com.br, que apoia esse canal. Esse vídeo é a segunda parte da Escola Brasileira de Board Games, Mecânicas, onde nós vamos continuar falando sobre as várias mecânicas dos board games modernos. Acompanhe com a gente então a nossa primeira mecânica de hoje. Vamos falar agora sobre a mecânica de tabuleiro modular. O jogo que nós temos aqui é o Istambul, que veio pela Grow, um jogo muito bom, onde leva essa mecânica que o tabuleiro ele não é fixo. Essa que é a ideia do tabuleiro modular. Esse aqui é o tabuleiro de Istambul. Nós devemos montar esse tabuleiro de acordo com regras pré-estabelecidas no jogo, ou podemos seguir esses numerozinhos aqui em cima, por exemplo, para uma partida mais fácil, mais rápida ou mais difícil. Existem vários jogos com essa regra de tabuleiro modular, a ideia sempre é essa. O tabuleiro vem desmontado, você pode montar ele de acordo com a partida. Alguns jogos têm um draft, onde você pode coloca uma peça, outro amigo coloca outra, outro jogador coloca outra. Temos jogos também, por exemplo, como Clans of Caledonia, onde você pode montar o tabuleiro de várias maneiras, mas não tem uma diferença significativa na dificuldade da partida. É somente uma ideia para deixar a partida sempre diferente uma da outra. Eu adoro essa mecânica e curto muito os jogos que elas estão presentes, porque dá uma rejogabilidade muito boa para o jogo. A mecânica que nós vamos falar agora é a mecânica de parceria. Como que funciona essa mecânica? Ou na forma mais simples da mecânica, onde você pode simplesmente ser do mesmo grupo que uma outra pessoa, ou você pode ter jogos do tipo do The Resistance. No The Resistance nós somos ou dos aliados da resistência ou dos espiões aqui, e cada partida, de acordo com a quantidade do número de jogadores, você tem tantos espiões ou pessoal da resistência. Por exemplo, aqui numa partida de 8 jogadores você tem 3 espiões e 5 da resistência. É o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 5 cartinhas da resistência e 3 espiões. Essas cartas são embaralhadas e distribuídas entre os jogadores. Você pode, então, cair ou no time dos espiões ou no time da resistência. Desenrolar da partida, os espiões devem se unir tentando fracassar a missão. Quando você fracassa a missão, você coloca um símbolozinho desse aqui vermelho. Ou quando a missão tem sucesso, você coloca um símbolo azul da resistência. O time que tiver mais símbolos ganha no final da partida. A graça do jogo é, os espiões sabem quem são os outros espiões da mesa, mas o pessoal da resistência não sabe quem são os outros espiões. No começo da partida, deve-se fechar os olhos e abrir somente quem é os espiões contra resistências. Dessa forma, existe um time, o time dos espiões e o time da resistência. Mas você não fica descaradamente aberto quais são os participantes de cada time, e eles têm que se ajudar tentando confiar nas palavras dos outros. Eu acho esse tipo de jogo bem legal. É um jogo onde você tem essa ideia da parceria, mas não é aquela coisa que tem que ser jogada em times, igual, por exemplo, imagem e ação. É algo quase que individual. Você tem que ter um tato, saber esconder, saber escolher a pessoa certa para acertar quem é realmente do seu time. Essa é a mecânica de parceria. A mecânica que vamos falar agora é a de reconhecimento de padrão. E eu adoro essa mecânica. Está presente em vários jogos do tipo abstrato
igual o nosso amiguinho aqui, o Double, que é o menor jogo mais valioso do mundo aí. Todo mundo deve ter um Double na coleção. Qual que é a ideia dessa mecânica de reconhecimento de padrão? Nós tentamos reconhecer padrões ou desenhos ou símbolos em cartas, em montagem de peças, para chegar no resultado que estamos buscando. No Double, por exemplo, você deve tentar reconhecer um mesmo desenho que está entre duas cartas. Por exemplo, nós temos Joaninha nessa carta e também Joaninha nessa carta aqui. Nós temos mamadeira nessa carta e mamadeira nessa carta aqui. Mas quando nós cruzamos de uma carta para outra, nós vamos ver que aqui tem gelo e gelo. É sempre somente um símbolo igual entre cada carta. Por exemplo, daqui para cá nós temos o gelo. E daqui para cá, por exemplo, nós temos aí a margarida aqui, ó. Os símbolos também podem estar de tamanhos variados, não precisa estar do mesmo tamanho, mas é sempre o mesmo símbolo. Dessa maneira, nós tentamos reconhecer quais padrões de imagens que existem entre as cartas para poder marcar pontos no Double. Essa é a mecânica de reconhecimento de padrão, onde você tenta encontrar o mesmo padrão em algum ponto diferente. Acontece em vários jogos bem legais. E essa mecânica é bem legal, a de reconhecimento de padrões. Aqui nós temos outra mecânica que ela é meio considerada aí teórica, vamos dizer assim. É a mecânica de eliminação de jogadores. O que acontece com essa mecânica? Você tem, por exemplo, o Zombicide, que ele é um jogo cooperativo, onde acontece a eliminação de jogadores. Você pode estar fazendo uma missão com até 6 amigos e acontecer seu sobrevivente ele ser morto. Mas a partida não acaba naquele momento. Ela só acaba quando todos morrerem ou quando o objetivo for completo. O que acontece se você for eliminado no Zombicide? Você continua na mesa e continua dando opiniões sobre a missão. Vai ficar ali assistindo o pessoal jogar. Mas as partidas, geralmente no Zombicide, são relativamente rápidas. Agora, mais rápido ainda, é o Coup. Qual que é a ideia do Coup? Que quando você morre, você também continua esperando a rodada acabar para jogar a próxima. Mas, no Coup, as partidas duram aí cerca de 5 minutos, 10 minutos, que é bem rapidinho, então você vai continuar vendo ali, analisando como cada um está jogando com suas cartas, para quando chegar na próxima rodada, ali na próxima partida, você volte para a mesa e continue a jogar. E pegue, por exemplo, as mentiras que o pessoal está contando, ou como que uma pessoa se comporta com certa carta. É um estilo muito parecido com o poker. No poker você pode largar a mão, você pode ser abandonado naquela mão, que pode ser considerado como uma eliminação de jogador, e espera para ver como que a rodada vai terminar. Mas eu não curto tanto essa mecânica em jogos, por exemplo, como War. Esse é um dos problemas maiores para mim do jogo. Por quê? Quando você é eliminado no War, você fica horas e horas, às vezes 6, 7 horas. Às vezes o cara vai embora porque ele não tem mais o que fazer quando já foi eliminado do jogo. Seus amigos continuam jogando e você foi eliminado, você simplesmente sai da partida, porque é um jogo competitivo, muito demorado, com eliminação de jogadores. Existem outros jogos clássicos e muito bons, igual, por exemplo, Diplomacy, onde pode ocorrer essa eliminação de jogadores. Mas não é o principal do jogo. Não é igual o War, por exemplo, você tem que eliminar os jogadores para poder ganhar. Não é só do War, esse problema do Risk também. Essa mecânica é uma mecânica legal em certos jogos, como eu disse, do Coup, ou do Zombicide, que pelo menos você pode acabar de ver ali o que vai acontecer na próxima hora e jogar a próxima missão. Mas é uma mecânica muito ruim para quem está começando no hobby encarar de cara em situações como essas de Wargames, onde você é eliminado, não volta para a partida e seus amigos continuam jogando às vezes o dia inteiro ali e você de fora só assistindo, sem poder dar opinião, porque é um jogo competitivo. Então, é aquela famosa mecânica que ou você ama ou você odeia. Estamos aqui agora com o Dead Man Draws. E qual que é a ideia desse jogo? Ele é um press ou push your luck, que é a famosa mecânica do tente sua sorte.
Essa mecânica é bem legal, mas não é todo mundo que curte ela. É a mesma mecânica de jogos, por exemplo, como Blackjack ou 21, que nós vemos naqueles filmes de agentes secretos, onde a pessoa vai virando a carta e você nunca sabe o que vai acontecer. Mentira, nos filmes a gente sempre sabe que o cara vai ganhar, mas na vida real, nossa sorte nem sempre está do nosso lado. O Dead Man Draws, você pode ir abrindo cartas até encontrar um símbolo igual. Cada símbolo faz uma coisa diferente. Eu não vou explicar isso aqui agora, mas você pode ir abrindo até decidir parar de abrir cartas ou não. No momento que você encontrar 2 símbolos iguais, você estoura e perde tudo, perde sua rodada, perde sua chance ali de ficar com essas cartas e elas são descartadas do jogo. Vários jogos utilizam essa ideia do Press Your Luck, não necessariamente com cartas, podem ser dados, pode ser você ter que apostar um caminho onde você vai, por exemplo, num jogo de contar histórias, mas essa ideia é sempre a mesma, onde você deve tentar sua sorte, você tem que forçar sua sorte para ver se vai ter resultado positivo ou não. Claro que tratar com sorte é sempre um risco muito grande. Como o risco é grande, os prêmios também são muito bons geralmente, e você deve avaliar se você quer tentar sua sorte ou não na mecânica de Push Your Luck. Agora nós vamos falar de uma mecânica bem divertida, que é a mecânica do Role Playing, ou a mecânica de você fingir, você entrar dentro do personagem, aquela mecânica onde você deve se entregar para o jogo. E que jogo que nós estamos dando de exemplo aqui é o grande Sheriff of Nottingham, um jogaço aí do Sérgio Alabão. E olha só, hein, esse jogo aqui, minha esposa tem até o autógrafo dele aqui, ó. Valeu, Sérgio, jogaço, estourado lá fora, que é um jogo onde você tem que enganar o xerife. Mas, claro que você não vai deixar aquilo ali na cara dura. Você tem que entrar no personagem, passar o seu queijinho aqui tranquilo pelas fronteiras de Nottingham. E não sei como que apareceu uma besta no meio dos meus queijos. No jogo você deve colocar, claro que o seu queijo, que não tem nada de legal, dentro dessa bolsinha amarela. E o xerife vai te questionar sobre a sua mercadoria ilícita, como sempre que está passando pelos portões de Nottingham. Claro que dentro da sua mercadoria ilícita, alguém pode ter tentado te sabotar e colocado algumas coisas como seda, um barril de hidromel, maçãs douradas ou pimenta. Mas lembre-se disso, não foi você. Então você pode conversar gentilmente, entrando dentro do personagem, falando: Senhor, bom estar aqui, te encontrar neste momento e te pagar um cafezinho. Aí, talvez, quem sabe, até um almoço, para que você libere a minha bolsa. Jogos do tipo Role Playing influenciam você a fazer essa ideia de entrar dentro do personagem, de fingir que você realmente está ali, passar aquela ideia de que você está realmente dentro do jogo. O Role Playing faz isso. Por exemplo, no Sheriff of Nottingham, você tem que conversar com o xerife na sua malemolência, para que ele libere sua bolsinha, jogando seu charme e entrando realmente dentro do personagem. É uma mecânica muito divertida, presente, claro, nos RPGs, mas eu também acho legal mostrar que ela está muito presente em jogos de tabuleiro, por exemplo, como Sheriff of Nottingham, Sim, Mestre das Trevas, ou outros jogos do tipo Role Playing. Vamos falar agora sobre construção de rota ou rede. Claro que aqui na frente de vocês está o jogo mais clássico em construções de rotas que eu poderia dar de exemplo. O Ticket to Ride, jogaço, quem nunca jogou tem que jogar, e é um jogo que você simplesmente constrói rotas interligando cidades com seus trenzinhos. No jogo você deve descartar quantidade de cartas da mesma cor, por exemplo. Eu preciso descartar 4 cartas laranjas para poder pegar esse controle de rota entre Denver e Kansas City com meus trenzinhos. Os objetivos me mandam pegar
rotas de uma cidade até a outra e eu tenho que ir completando essas rotas até conseguir chegar na próxima cidade. Aqui, por exemplo, para me ligar Denver até Nashville, eu tenho que ter uma quantidade de linhas conectadas chegando até essa cidade. Isso aqui é o clássico da construção de rotas. Mas temos que pensar que essa mecânica também está presente em jogos, por exemplo, como Terra Mística, onde eu tenho que fazer a maior cidade possível, conectando cada hexágono ali com minhas peças da minha cor, para formar a maior rota. Não deixa de ser uma rota, é uma rede aí nesse caso considerada, que eu estou criando para conseguir ganhar com a maior cidade no Terra Mística. Ou alguns outros jogos que utilizam desse tipo de mecânica. Temos, por exemplo, Caruba, onde eu vou colocando pecinhas para criar uma rota para meu meeplezinhos andarem e encontrarem seus templos. É um jogo de criação de rota também. Então essa mecânica não está presa somente em jogos como Ticket to Ride, que eu tenho que conectar uma cidade a outra. Mas você tem que pensar ela como uma criação de rede, como criar um caminho onde o seu meeple ou você possa trilhar naquela sua jogada ali, na sua partida. Uma mecânica bem divertida, uma mecânica que está presente em vários jogos que nós conhecemos, e eu gosto bastante dessa mecânica de criação de rotas. Agora nós estamos falando da mecânica de ações simultâneas. Qual que é a ideia? Esse jogo aqui é Kitchen Rush. Você pode ver que cada espacinho desse aqui me permite fazer uma ação diferente na partida. Por exemplo, eu posso vir aqui e cozinhar um prato. Eu posso vir aqui e pegar um tempero. Eu posso vir com o meu trabalhador aqui e buscar materiais para montar o meu prato. O legal do Kitchen Rush é que eu não tenho que esperar o meu jogador que está comigo, meu amiguinho, que esse jogo é cooperativo, fazer uma ação para aí sim eu fazer a ação. Todo mundo faz a ação ao mesmo tempo. Então, no mesmo tempo que o cara veio aqui pegar o sal, veio cozinhar, e um cara veio aqui na despensa pegar material, outro vai estar indo lá lavar prato, por exemplo, outro vai estar vindo pegar mais cliente, outro vai estar vindo chamar mais clientes para o restaurante. É tudo ao mesmo tempo. Se você não tem que ficar esperando alguém fazer uma ação para que você faça outra. A ideia é bem clara. Ações simultâneas. Todos fazem as ações ao mesmo tempo. Isso está presente em vários jogos. Tem vários jogos para reduzir aquele tempo de downtime. Downtime quando a gente chama que o jogo fica demorado, arrastado demais. Fala para vocês fazerem todas as ações ao mesmo tempo. Essa é a ideia da mecânica de ações simultâneas. Todo mundo deve realizar a ação ao mesmo tempo. Esse jogo, por exemplo, ele é um jogo de work placement, que nós colocamos os trabalhadores, mas todo mundo coloca os trabalhadores ao mesmo tempo. Beleza? Vamos falar agora de poderes variáveis. Essa mecânica é bem legal, aparece em vários tipos de jogos, desde euros, até um jogo desse tipo aqui, ó, que é o Small World. Qual que é a ideia desse jogo? Ele é um conquista de territórios. Nós podemos ver aqui, se você já viu os outros vídeos nossos, você já entende o que é um jogo conquista de território, com um movimento em área. Mas, para isso, nós precisamos escolher qual vai ser nossa raça. A raça de guerreiros nós vamos utilizar para conquistar esse pequeno mundo. O legal do Small World é que você tem várias raças e cada raça tem um poder diferente da outra. Essa que é a ideia da mecânica. Você não tem uma simetria entre as raças. Ou entre os personagens, por exemplo. Igual Marco Polo. Você vai escolher um entre vários personagens que não são simétricos. Cada personagem é diferente e tem um poder diferente. Você tem que pensar como você vai jogar com aquele personagem. Por exemplo, as Amazonas. As Amazonas elas têm 4 soldadinhos, 4 tokens a mais para poder conquistar um território do que as outras raças. Os elfos, por exemplo, quando eles morrem, eles não são eliminados da partida, eles voltam para sua mão. Nós temos, por exemplo, aqui os tritões. Os tritões eles podem atacar com -1 nas áreas adjacentes aí à água. Todos os poderes são bem diferentes e a jogabilidade de cada raça é bem diferente. Isso que é o mais legal
dessa mecânica de poderes variáveis. A jogabilidade muda drasticamente de acordo com os poderes de cada raça. Além disso, o mais legal do jogo Small World é que você também tem poderes variáveis. Então, por exemplo, se você entrar com os tritões escoteiros, você vai ter esse poder aqui a mais. Agora, se você tem, por exemplo, os homem-rato das cavernas, eles podem se transportar usando as cavernas ali. Mas eu posso, em outra partida, ter, por exemplo, os homem-ratos escoteiros e os tritões das cavernas. Os poderes variam de acordo com a partida, dando uma rejogabilidade gigante para o jogo. Essa é uma das mecânicas que mais atrai uma rejogabilidade legal para um jogo. Você está atrás de um jogo desse estilo, você quer rejogabilidade? Procure, por exemplo, jogos com a mecânica de poderes variáveis. Agora nós vamos falar de uma das mecânicas principais dos jogos de tabuleiros modernos. É a ação de work placement, ou alocação de trabalhadores. O jogo que nós temos aqui é o Agrícola, um dos euros mais famosos do mundo, lançado em 2007 pelo Uwe Rosenberg. Famosíssimo jogo de alocação de trabalhadores. Só para a gente entender essa mecânica bem legal. Primeiro jogo registrado com a mecânica de alocação de trabalhadores, um jogo que era considerado do gênero de alocação, foi o Kingdom, em 1998. É um jogo onde nós fazemos um draft de ações, quer dizer, nós fazemos uma seleção de ações possíveis na mesa. No Agrícola, por exemplo, você começa com algumas ações abertas possíveis e outras ações vão se revelando à medida que a partida vai rodando. Ações mais interessantes começam a aparecer na partida. Isso aqui é algo que o Agrícola tem de diferenciado. Nós temos vários jogos onde o tabuleiro está ali desde o começo, você pode fazer qualquer ação, como eu vou mostrar daqui a pouco no Stone Age. Mas a ideia principal é, você vai fazer uma escolha de ações, por exemplo, eu vou escolher nessa rodada pegar vaca. Aí, o meu amiguinho, o outro jogador, vai escolher a próxima ação, por exemplo, vai escolher colher hortaliças. Eu tenho mais trabalhadores aqui, então eu tenho mais trabalhador roxinho que é da minha cor. Eu posso escolher, por exemplo, fazer a ação de ampliar família e depois uma melhoria menor. Agora vai sobrar uma ação possível para o meu adversário escolher. Mas ele não pode escolher nem vaca, nem pode escolher ampliar a família e depois uma melhoria menor, porque eu já estou realizando essa ação. Então, jogos com alocação de trabalhadores são famosos por terem block, que é uma submecânica, digamos assim, de jogos desse tipo, que você bloqueia o outro jogador realizando aquela ação ali primeiro. Então, por exemplo, esse cara não pode pegar vaca, mas ele pode pegar javali ali em cima. Vamos dar uma olhada agora no Stone Age. Como passe de mágica, nós temos aqui agora Stone Age. Qual que é a ideia do Stone Age? Ele é uma alocação de trabalhadores. Mas nós temos vários trabalhadores para podermos alocar em vários pontos de ação no mesmo local de ação. Só quero mostrar com isso que essa mecânica de alocação de trabalhadores ela pode aparecer para você de diversas maneiras possíveis. No Stone Age, o que acontece? Se eu pegar aqui, por exemplo, escolher pegar barro, eu posso escolher colocar quantos trabalhadores eu quiser no meu barro aqui. Eu vou escolher colocar, por exemplo, 4. Isso me diz que eu posso jogar 4 dados para tentar pegar barro. Se o meu adversário tentar vir aqui, ele não pode colocar mais do que 3 trabalhadores nesse lugar. E só vai poder jogar 3 dados. Pode ocorrer, por exemplo, que aqui embaixo, onde tem só uma bolinha, eu posso colocar aqui, meu adversário não vai ter onde colocar o trabalhador dele, assim recebendo o bloco. Mas também pode ocorrer de vários jogadores virem primeiro em um espaço
preencherem ele todo. Por exemplo, eu vim aqui, aí veio o meu amiguinho, também acabou de preencher o barro. E quando chegar o terceiro jogador, não tem como ele entrar nesse lugar para fazer a mesma ação que nós dois, ocorrendo assim também um bloco. A ideia de alocação de trabalhadores é essa. São jogos onde você vai fazer uma seleção de ações com uma quantidade de ações em trabalhadores. Quantos trabalhadores eu tiver é quantas ações eu posso gastar naquela rodada. E com isso, eu posso realizar o bloco em outros jogadores, tendo escolhido uma ação antes deles para ser realizada. Essa é a ideia da alocação de trabalhadores. Agora nós vamos falar da mecânica de Pick Up and Deliver com o nosso querido Merchant and Marauders. É um jogo de pirataria e eu gostaria de dizer que esse para mim é o melhor jogo de pirataria que tem. Porque também tem essa pegada econômica e eu acho isso muito legal. Mas, voltando à mecânica. No Pick Up and Deliver, nós devemos chegar em algum lugar, por exemplo, eu atraquei nesse porto aqui de Santo Domingo e busquei certas mercadorias. Eu busquei cana-de-açúcar e banana. Dessa maneira eu vou olhar no tabuleiro qual o porto que está pedindo cana-de-açúcar ou banana. E olha só, para nossa sorte, aqui em Curaçao, aqui embaixo, o porto holandês, eles estão precisando de cana-de-açúcar. Então o que eu vou fazer? Na minha vez eu vou poder andar, por exemplo, até Curaçao, atracar no posto de Curaçao e entregar a mercadoria que eles estão pedindo. Se eu desço uma mercadoria que o porto precisa no Merchant Marauders, eu ganho um bônus de ganhar mais dinheiro para aquela entrega do que eu ganharia se fosse uma entrega convencional. Por exemplo, a banana que o porto não precisa, ela vale menos que a cana-de-açúcar que eles precisam. A cana-de-açúcar vale o dobro. Dessa maneira, a mecânica de Pick Up and Deliver é bem isso. Eu pego uma encomenda em algum lugar, por exemplo, igual em Merchant of Venus. Eu posso pegar um material, eu posso pegar produtos, por exemplo, igual no Merchant Marauders, e eu entrego em outro ponto do mapa que esteja precisando daquilo. Geralmente é usado em jogos com essa pegada comerciante, pegada econômica, igual o Merchant Marauders. Você pode pegar a mercadoria em algum lugar e trazer ela até um outro porto. Essa que é a ideia do Pick Up and Deliver. Nós vamos falar agora da mecânica de Set Collection. Como que funciona essa mecânica? A ideia dela é fazer uma coleção, que é o nome dela, montar uma coleção. O jogo que nós temos aqui é o Bonanza. Chegou aí pela Paper Games do Brasil e é um jogo muito bom do Uwe Rosenberg. Não deixe a aparência do jogo te enganar, porque ele é muito bom. A ideia dele, claro, ignorando outras regras, é formar plantações de feijões. Quantos mais feijões eu tiver do mesmo tipo, mais moedas eu ganho, porque eu consigo vender eles por valores maiores. Essa ideia é praticamente de todos os jogos com essa mecânica de colecionar certas peças ou cartas. Aqui, por exemplo, esse feijão aqui, 18, ele não é tão valioso porque ele tem muito no jogo. Eu preciso de 6 cartas para ganhar 2 moedas. As moedas é a parte de trás da carta. Já aqui no feijão vermelho, eu preciso de somente 3 feijões para ganhar a mesma quantidade de 2 moedas. Porque é um feijão mais raro, como nós podemos ver aqui em cima. Existem outros feijões no jogo, existem feijão comum, que ele é mais raro que o feijão vermelho, tem só 6 no jogo. E dependendo da raridade, mais vale a peça. Isso aqui é meio fundamental dos jogos de coleção. Mas existem vários jogos diferentes. Por exemplo, nós fizemos um review no canal sobre o jogo Between Two Cities. Você pode ir lá assistir. É um set collection, a maioria das peças. Quanto mais peças do mesmo tipo, mais pontos de vitória eu vou ganhando. Imhotep, por exemplo, tem cartas que quanto mais daquela mesma carta, mais coleção eu vou fazendo e mais eu vou ganhando. Alguns jogos também dessa mecânica de set collection te pedem para você ter diferentes. Por exemplo, quanto mais cartas de produtos diferentes eu tiver no Five Tribes, mais pontos de vitórias eu faço por aquela coleção no final do jogo.
A ideia é sempre a mesma. Você vai vender uma coleção inteira para ganhar uma quantidade de pontos. Ou aqui, no caso do Bonanza, eu vendo minha coleção inteira para ganhar 2 moedas por 3 cartas. Essa é a ideia do Set Collection. Vamos falar agora da mecânica de Take Dead. Qual que é a ideia dessa mecânica? Esse jogo aqui é Cash and Guns. É um jogo onde nós somos mafiosos que estão buscando repartir os lucros aqui, ó, os milhares de dólares do crime que nós cometemos. Mas, como nada na máfia se resolve muito fácil, nós apontamos as armas para os nossos parceiros do crime e ameaçamos eles. As ameaças podem ser concretizadas como tiros reais ou não, pode ser somente uma ameaça e um tiro falso. A ideia da mecânica é: você deve fazer algo diretamente contra outro jogador e a ideia é que seja algo ruim. Ou não, porque você pode estar blefando, igual aqui no caso do Cash and Guns. A ideia principal da mecânica é que você faça algo diretamente contra outro jogador. Por exemplo, em Lords of the Waterdeep, eu posso escolher uma carta e jogar diretamente contra um jogador escolhido. Tem alguns jogos que você faz uma sacanagem com o pessoal, mas você não pode escolher diretamente o jogador. Essa mecânica de Take Dead é uma mecânica de toma isso. Então você manda algo diretamente para o jogador que você escolhe. Aqui nesse caso, nós apontamos a arma para quem nós queremos atirar, ameaçamos aquela pessoa, ela pode correr se acreditar nas nossas ameaças ou não. Se ela ficar, ela vai descobrir se nossas ameaças tinham um fundo de verdade, que era um tiro real, né? Deixa eu até virar essa cartinha aqui. Se era realmente um tiro ou se era somente uma ameaça. Mas a mecânica, o essencial da mecânica de Taking Dead é isso. Você faz algo diretamente contra uma pessoa, não contra o coletivo. Você pode até em alguns jogos fazer algo que pegue em todo mundo, mas na mecânica de Taking Dead você faz somente contra uma pessoa escolhida por você.